O Irã lançou 200 lanchas rápidas de ataque contra o USS Abraham Lincoln. Não 50, não 100, 200. O maior enxame de embarcações de ataque rápido alguma vez registrado na história naval, desencadeado simultaneamente a partir de 4 bases costeiras distribuídas ao longo de 340 quilômetros do litoral iraniano, coordenadas para convergir sobre o Abraham Lincoln numa janela de 14 minutos. Semanas antes, o Irã havia enviado 31 lanchas contra o Abraham Lincoln, destruídas em 22 minutos. Depois, 50 lanchas contra o Gerald Ford, 46 eliminadas, sendo que uma chegou a 800 metros do casco antes de ser interceptada pelos sistemas defensivos. O Irã havia observado os 2 confrontos com uma atenção quase cirúrgica, contou cada saída de aeronave, calculou cada míssil Hellfire gasto, mapeou cada lacuna na resposta defensiva. A conclusão era fria e precisa. A defesa antilanchas da Marinha dos Estados Unidos é uma função de aeronaves disponíveis, mísseis disponíveis e tempo por engajamento. Com 50 lanchas, a defesa era exigida, mas suficiente. Com 200 lanchas aproximarem-se de 4 direções ao mesmo tempo, o Irã havia calculado que a aritmética do combate superaria a capacidade defensiva do Abraham Lincoln. Algumas lanchas passariam, não para afundar o porta-aviões, mas uma carga modelada a detonar contra o casco de um porta-aviões matamarinheiros. Enviar uma mensagem. O aeronave de alerta avançado Hawkeye detetou a primeira formação Azair de Bandarabas e a segunda de Jask 2 minutos depois. A terceira de Chabahar, mais 1 minuto. A quarta da Ilha de Abu Musa, 4 minutos após a primeira. A tenente-comandante Shen tinha 200 contactos, 4 formações, 4 rumos classificados em 67 segundos. O Abraham Lincoln tinha 18 minutos antes que as primeiras lanchas atingissem o seu perímetro. O que Shen fez naqueles 18 minutos alterou de forma permanente a doutrina de defesa contra enxames de embarcações rápidas. Para compreender por que razão 200 lanchas representavam um problema matematicamente diferente de 50, é necessário perceber como funcionava a defesa anti-lanchas do Abraham Lincoln. A arma primária contra embarcações rápidas de ataque é a ala aérea do porta-aviões, os caças Super Hornet e os helicópteros Seahawk, que engajam alvos de superfície a distâncias muito além do alcance de qualquer armamento embarcador no navio. Cada Super Hornet carrega mísseis Maverick e um canhão de 20 mm. Cada Seahawk carrega 8 mísseis Hellfire. O Abraham Lincoln tinha 14 Super Hornets disponíveis para o lançamento imediato e 4 Seahawks já no ar. Capacidade combinada de engajamento aéreo de aproximadamente 80 a 90 lanchas antes de reabastecimento. Os 3 navios de superfície do grupo de ataque, Murphy, Lady Gulf e Churchill, acrescentavam aproximadamente 60 a 70 engajamentos adicionais com canhões e sistemas de mísseis de curto alcance. Capacidade defensiva total, aproximadamente 150 a 160 engajamentos. O Irã havia enviado 200. A brecha de 40 lanchas era a arma do Irã. No esforço defensivo máximo, algumas lanchas sobreviveriam tempo suficiente para alcançar o perímetro. A questão era quantas, e o que fariam ao chegar. A resposta de Chen não foi aceitar a brecha, foi encontrar capacidade adicional antes que a primeira lancha atingisse o perímetro. Encontrou essa capacidade em 2 lugares. A primeira fonte foi o ritmo do convés do voado Lincoln. Naquele momento, tinha 14 Super Hornets imediatamente disponíveis, reconfigurando 6 aeronaves armadas para missões de ataque, substituindo bombas de grande diâmetro por mísseis Maverick. Um processo de 8 minutos em tempo de combate poderia ter 22 Super Hornets no ar antes que as primeiras lanchas chegassem. Shen autorizou a reconfiguração de imediato. Todos os 22 caças estavam no ar menos de 10 minutos depois. A segunda fonte era um Poseidon de patrulha marítima a realizar órbita antissubmarina, a 80 milhas náuticas a norte. O Poseidon carregava 4 mísseis de ataque de longa distância, 4 engajamentos adicionais,
que não estavam no cálculo do Irão. Shen redirecionou-o de imediato. Chegou sobre a formação norte 2 minutos antes de as primeiras lanchas atingirem o perímetro. Capacidade defensiva total após os ajustes de Shen. Aproximadamente 170 E6 a 184 engajamentos. A brecha havia sido reduzida de 40 lanchas para 16 a 24. Fechável pelos canhões de superfície e pelos sistemas de curto alcance na camada defensiva interna. A formação de Bandar Abbas foi a primeira a cruzar o perímetro defensivo, a 18 milhas náuticas do Lincoln. Era a maior. 62 lanchas das classes Thunder e Pei-Kaap, numa frente larga espalhada por 14 milhas náuticas de oceano, avançando a 44 nós, armadas com metralhadoras pesadas, lança-granadas e, em 18 das 62 lanchas, mísseis antinavio em configuração de projétil único. A adição mais perigosa do Irão ao enxame não eram as lanchas em si, eram os mísseis que transportavam. As 18 lanchas armadas com mísseis antinavio estavam na retaguarda da formação de Bandar Abbas, usando as lanchas desarmadas como primeira onda para atrair o fogo defensivo, preservando as embarcações com mísseis para quando os defensores do Lincoln estivessem comprometidos. O Hawkeye classificou-as pelo perfil de antena. Shen alocou 2 Super Hornets especificamente para a supressão dessas lanchas. Os caças engajaram-nas com mísseis de longo alcance. 12 destruídas, 4 recuaram. 2 destruídas pelo míssil do Murphy antes de atingirem posição de lançamento. Todas as 18 lanchas armadas com mísseis antinavio foram neutralizadas antes que um único projétil fosse disparado. As lanchas restantes de Bandar Abbas foram engajadas por 8 Super Hornets e 2 Seahawks ao longo de cerca de 9 minutos. 37 destruídas ou incapacitadas, 7 alcançaram o perímetro interno, 6 destruídas pelo canhão do Churchill, 1 pelo sistema de mísseis de curto alcance. Bandar Abbas, 62 lanchas, 62 neutralizadas. A formação de Jask, 54 lanchas pelo sudeste, chegou ao perímetro minutos depois. 6 Super Hornets e os 4 mísseis de longo alcance do Poseidon engajaram-nas simultaneamente. Os mísseis do Poseidon destruíram 4 lanchas de vanguarda antes mesmo de os caças alcançarem o alcance de engajamento. Uma capacidade de ataque a longa distância que o Irão não havia incluído na sua estimativa defensiva. 41 destruídas pelo ar, 8 pelo canhão do Lady Gulf. 5 recuaram quando a formação entrou em colapso. A última lancha de Jask foi destruída a 22 milhas náuticas do Lincoln. Jask, 54 lanchas, 54 neutralizadas. A formação de Chabahar, 47 lanchas pelo leste, chegou alguns minutos depois. Nesse ponto, 12 Super Hornets no ar já haviam esgotado seus Mavericks contra as 2 primeiras formações e estavam a regressar para reabastecimento. 10 Super Hornets permaneciam contra 47 contactos. Murphy e Churchill reposicionaram-se a leste com seus canhões de 5 polegadas a engajar no alcance máximo. 28 lanchas destruídas pelo ar, 11 pelos canhões de superfície. 4 Super Hornets reabastecidos e lançados do Lincoln alcançaram as lanchas restantes. Uma chegou a 2,80 milhas náuticas antes de ser destruída pelo sistema de defesa de ponto. Chabahar, 47 lanchas, 47 neutralizadas. A formação da ilha de Abu Musa foi a última. 37 lanchas pelo oeste, cronometradas para chegar quando os recursos do Lincoln estivessem mais esgotados. Quando alcançaram o perímetro, o Lincoln tinha 6 Super Hornets no ar com armas restantes e 2 Seahawks com cargas parciais de Hellfire. 19 destruídas pelo ar na primeira passagem, 6 pelos Hellfire dos Seahawks. 9 por canhão e sistemas de curto alcance ao cruzarem as 8 milhas náuticas finais. 3 lanchas sobreviventes alcançaram o perímetro interno. 2 destruídas pelos sistemas de defesa de ponta 3,6 e 3,1 milhas náuticas. A terceira, a última das 200, chegou a 1,4 milhas náuticas do casco do Abraham Lincoln, antes de ser destruída pelo sistema de defesa de popado Murphy. 1,4 milhas náuticas, 2,6 quilômetros. A aproximação mais próxima que qualquer ativo iraniano havia feito ao Abraham Lincoln em todo o conflito.
O engajamento encerrou-se 35 minutos e 24 segundos após a primeira detecção. Balanço final. Irão. 200 lanchas rápidas de ataque. 62 de Bandar Abbas, 54 de Jask, 47 de Chabahar, 37 da Ilha de Abu Musa. Todas as 200 neutralizadas. 0 contactos a bordo. Aproximação mais próxima, 1,4 milhas náuticas. Estados Unidos. 22 Super Hornets, 4 Seahawks, 1 Poseidon, 3 navios de superfície. Gasto significativo de munição, 0 baixas. Lincoln totalmente operacional ao longo de todo o engajamento. O Irão havia calculado uma brecha de 40 lanchas na capacidade defensiva do Lincoln. Chen fechou-a com aeronaves reconfiguradas e um Poseidon redirecionado. 12 engajamentos adicionais que não constavam da estimativa iraniana. A brecha passou de 40 lanchas para 0. A lancha mais próxima chegou a 1,4 milhas náuticas, destruída por um sistema de defesa de ponto que havia já engajado 11 contactos nos 6 minutos anteriores. O Irão lançou 200 lanchas. O Abraham Lincoln destruiu todas as 200 sem um único contacto a bordo. Esta história não é sobre as 200 lanchas nem sobre o 35 minutos. É sobre a brecha de 40 lanchas. O cálculo do Irão estava correto. A capacidade defensiva padrão do Abraham Lincoln contra um enxame de embarcações era de aproximadamente 150 a 160 engajamentos. 200 lanchas excediam esse limiar em 40. No papel, a matemática iraniana estava certa. O que o Irão não pôde calcular foram os 12 minutos que Chen tinha entre a detecção e o primeiro contacto, e o que um oficial que compreendia a brecha poderia fazer com 12 minutos de aviso. 6 aeronaves reconfiguradas, um Poseidon redirecionado, 12 engajamentos adicionais que fecharam uma brecha de 40 lanchas até 0. O Irão havia encontrado o limite da capacidade defensiva do Lincoln e construído uma arma para o superar. Chen encontrou o mesmo limite pelo outro lado e expandiu-o antes que a primeira lancha chegasse. O próximo enxame vai contabilizar o Poseidon. Vai contabilizar o tempo de reconfiguração. O Irão já está recalculando os números.